Fala galera do Vitrola Metal, beleza? Mais uma vez a gente aqui com vocês aqui, Davi Oliveira, Ed Paul Rocha e começando aqui o terceiro episódio do Vitrola Talk, né? Hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó. É, Aqui, Bruce Dickinson, né? Vamos o falar a mestre, respeito, né? o mestre, já dando as boas-vindas pro meu grande irmãozinho, Ed Paul Rocha. Fala, meu parceiro, como é que tá? Tudo certo, Davizão. Abração aí, meus cumprimentos a todos os nossos ouvintes aí. Vamos nessa, desse grande, extraordinário vocalista de heavy metal, Mister Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, que acaba de lançar aqui, como a gente está mostrando aqui, The Mandrake Project, né? Rapaz, foi uma luta para eu conseguir esse disco aqui. Você sabe que eu não abro mão da mídia física ainda, né? O álbum, Não, né? não me Eu conver, não adquiri ainda não. não me converti ao streaming ao ponto de não, ainda continuo nessa, né? Foi difícil de conseguir, mas consegui, tá aqui. E a ideia nossa aqui é a gente falar, um lançamento muito esperado, né, para esse ano 2024. É, Bruce Dickinson não lançava um trabalho novo de estúdio desde 2005, né, que foi quando lançou-se o Tyranny of Souls, que foi um disco que inclusive não pôde nem ter uma turnê, né, não teve uma excursão de divulgação, etc. Um disco Bom bastante. disco, inclusive. Escutei ele recentemente, acho que há alguns meses atrás. Achei até melhor do que na época do lançamento. Ele é um Mas pode disco, continuar aí. ele é um disco na verdade, assim, só mais uma dica aqui também que tem a ver com o nosso querido Bruce aqui. Quem nunca leu, que possa ler a autobiografia do Bruce Dickinson, para que serve esse botão, tá? Que é um disco que o próprio, um disco não, esse livro aqui o próprio Bruce Dickinson escreveu de próprio punho, segundo ele mesmo diz, entre copos e mais copos de cerveja, em um pub qualquer em Londres, né? Ele escreveu esse livro aqui, um livro que aborda uma excelente leitura, tá? Muito bem escrito. Bruce Dickinson, que inclusive ele tem, não é a primeira obra literária dele, né? Pouca gente sabe disso, mas ele escreveu, como é que eu posso falar? Ele criou ali entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, ele criou um personagem sarcástico, cômico, chamado Lord Ifbal Trace. E ele lançou 2 livros sobre esse personagem, etc. Esses livros nunca chegaram a sair aqui no Brasil, etc. Um romance com toques irônicos, com humor negro. Você chegou a ler é, algum desses eu livros? nunca cheguei a ler, porque igual eu tô te falando, nunca consegui ter acesso a esses livros, porque são romances, são 2 volumes. Ele nunca chegou a ser lançado aqui no Brasil, e aí consegui, na época que ele lançou, foi uma tiragem muito pequena, né, onde ele se lançou nessa. Bruce Dickinson faz de tudo, né? Daqui a pouco o Bruce Dickinson aparece jogando bola em algum lugar também, né? Porque, porra, Ah, esgrima, ele é radialista, ah. né? Ou já foi, não sei se ele ainda continua fazendo isso. Empresário no ramo de aviação, Piloto de piloto de avião, avião, vocalista do aeroporto. Quando você vai pegando tudo que ele faz, ser vocalista executivo do aeroporto, palestrante. executivo palestrante, quando você pega tudo que ele Cara, faz, quando você pega tem mil e tudo, uma faces. quando você pega tudo que ele faz, cara, o Bruce Dickinson, às vezes, Multifacetado. às vezes a gente pensa assim. Uma vez me perguntaram, porra, você cita uma pessoa que não seja um parente, alguma coisa assim, que seja um exemplo para você. Cara, me veio o Bruce Dickinson na cabeça no mesmo momento. Por quê? Porque ele é um cara. Se tem alguém na vida que entende de gestão de tempo, é Bruce Dickinson. Concorda? O cara é vocalista de Concordo uma das. O plenamente. cara é Cara, vocalista de uma das. Vamos lá, pelo menos 3 maiores só de ser bandas. vocalista do Iron Maiden para Sabe? uma pessoa comum, isso já consumiria quase que integralmente o seu tempo. A pessoa não teria energia para fazer absolutamente mais nada além disso. E Com o cara consegue certeza. fazer ainda todas essas.
essas atividades que a gente está conversando aqui, né? realmente o cara é um É um fenômeno, não tem o que se falar a fenômeno. respeito disso. No dia que ele morrer, pode botar na lápide dele. Paul Bruce Dixon aproveitou a vida. Pode botar. Porque, Com né? certeza, da melhor forma Assim, da possível. melhor Ainda forma. tem tempo para beber, viu? Ainda Ainda tem tem tempo para tempo para tomar a beber cervejinha dele. e escrever uma autobiografia dessa que é muito bem escrita e abrange a vida dele inteira. Não, ele não fala só de Iron Maiden aqui. Ele é uma cronologia da vida inteira mesmo. Ele relata desde os primeiros momentos da vida dele. Ele foi criado pelo avô, o avô materno, né? Os pais dele tiveram ele muito cedo, eram muito jovens ainda, sem maturidade nenhuma para ter uma família e tal, aquela coisa. No final acabou caindo no colo do vovô materno, que foi quem criou o Bruce Dickinson. Que inclusive uma das. Falando até abordando a discografia dele, você pega o Tattoo do Millionaire, que é o primeiro disco solo dele, a terceira música, que é Born in 58, é uma música que a letra retrata as lembranças que ele tem da infância junto com o avô, né? Essa música, Born in 58. Mas enfim, e aí, meu velho, abordando esse retorno do Bruce, e só para completar o Tyranny of Souls, é muito bom disco. A questão é que ele foi engolido pelo Iron Maiden, né? Foi Com engolido, certeza. assim, é um disco que ele sai ali, é, Bruce Dickinson, Foi Iron na época do Maiden, Dance of Death que ele foi época do lançado. Dance of Death, Dance turnê of do Death, Dance of né? Death, turnê finalizando e tal. Infelizmente ele não É. tinha agenda para poder explorar uma turnê, fazer umas datas igual ele fez agora, igual ele está fazendo agora, né? E o disco acabou meio que ficando um pouco esquecido, mas é um baita disco. E tem uma curiosidade sobre esse disco: a faixa Tyranny of Souls era uma faixa para ter constado num trabalho, um projeto. Hoje em dia muita gente já sabe disso, mas era um projeto É a que minha faixa favorita, inclusive, desse álbum, a Tyranny of Tyranny of Souls, Souls. pronto, Tyranny Uhum. of Souls era para ter sido parte de um projeto, que em um momento chegou a se cogitar o nome de Trinity, em outro momento, eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre isso, em outro momento chegou-se a chamar até de Three Tremors. A gente tem os três tenores, seriam os três tremores, que seria quem? Eu Bruce lembro desse Dickinson, lembra projeto. disso? Bruce Dickinson, Lembro disso, agora Robbie você falou. Halford e Geoff Tate. Eram os Geoff Tate, que três. espetacular isso. Imagina um disco com esses caras, irmão. A Paz. faixa Tyranny of Souls era pra ter entrado nesse disco. Sabe uma outra faixa que era pra Seria ter. fantástico. Seria, Talvez os três maiores vocalistas de metal. né? Assim, o Geoff Tate ele foi imaginado em um segundo momento, porque em primeiro momento era pra ser Bruce, Halford e Jill. Era pra ser Uhum. esses três em primeiro momento. Aí por algum motivo o Jill não ia poder participar. Aliás, os empresários olharam e falaram assim: pô, mas o Jill é outra geração e tal, vamos chamar o Geoff Tate, que é mais da sua geração e tal, então seria isso. Eles chegaram a fazer participações nos shows um do outro. Tem um show do Robbie Halford da época do primeiro disco solo do Robbie Halford, que agora me fugiu o nome, que é um que ele tá na motocicleta. Me fugiu o É, nome. eu lembro O, já o também. Bruce Dickinson e o Geoff Tate fizeram uma participação especial num show. Tem uma música nesse disco chamada The One You Love to Hate, que essa música era para ser desse projeto, entendeu? Como a Tyranny of Souls era para ser desse projeto. Mas enfim, acabou que o projeto melou e não foi possível. Tyranny of Souls acabou parando no Tyranny of Souls. E tem músicas do Mandrake Project que era para esse projeto. Quer ver? Uma delas é a Shadows of the Gods. Era pra ter entrado. Essa música é velha. Essa música é dessa época. Bruce Dickinson Das compôs melhores ela músicas pra do álbum, isso. na minha opinião. Pronto. Concordo também. Concordo muito com você. Shadows of the Gods era pra ter sido desse projeto. E uma outra também, se eu não me engano, Face in the Mirror. Também. São músicas antigas dele, que eram pra ter entrado nesse projeto. Mas, enfim, eu quero saber de você o que você achou do Mandrake Project. Atendeu, não atendeu suas expectativas? O que você acha? O que você acha? Porque o cara não lança um trabalho solo desde 2005, aí ele anuncia, a expectativa é muito grande. Um cara do quilate do Bruce Dickinson. Bom, vamos lá.
Eu tento separar um pouco as sensações, porque o que acontece com muito fã do Bruce Dickinson, do Iron Maiden em geral? O cara vai escutar esse álbum e ele vai inevitavelmente comparar logo ali com a fase do Accident of Birth, Chemical do, Wedding. do Chemical Wedding, e é impossível que tenha aquele mesmo impacto daqueles álbuns dos anos 90 ali. Não, eu não esperava isso de forma alguma, então já fui escutando com outra perspectiva, já não estava com essa expectativa tão alta também assim, não imaginava, até pelos clipes que foram saindo, os vídeos, eu vi que seria um heavy metal mais convencional, não traria maiores inovações, nem esperaria isso, mas escutei ele acho que já bastante vezes, assim, deve ter escutado acho que umas 8 ou 10 vezes, talvez. Escutei muitas vezes, até correndo algumas vezes tal, mas eu achei que ele cumpriu, na medida do possível, o esperado. É um grande álbum de heavy metal, um heavy metal mais tradicional, com algumas pitadas de timbres modernos. Não diria nem que ele é um álbum de heavy metal moderno, porque realmente ele não é. Ele é um álbum de metal old school, é um heavy metal tradicional, com a pegada próxima ao Accident of Birth, ao Chemical Wedding, ao Tyranny of Souls. Não tem o mesmo impacto porque os tempos são outros. Quando a gente escutou Accident of Birth, você deve concordar comigo. Aquilo ali foi muito impactante, cara. Aquilo ali foi mais impactante do que qualquer trabalho posterior do Iron Maiden. Não Com teve certeza. nada tão impactante como aquilo, acho que desde o Seven Sun, talvez, ou antes. Aquilo foi muito impactante. Accident of Birth e Chemical Wedding, não tenho o que falar. Então, eu tava muito longe de esperar qualquer coisa que me causasse essa sensação quando ouvi esses álbuns. Mas no geral achei um álbum bem equilibrado, gostei mais do que o Senjutsu, avaliando a comparação inevitável, né? O último álbum do Iron Maiden e o último álbum da carreira solo de Bruce Dickinson. Eu achei ele melhor do que o Senjutsu, eu achei ele mais agradável de ouvir, não obstante também gostar do Senjutsu. Eu não sou daquele grupo que sem jutsu é sem juízo, não coloco dessas coisas, não. Acho que, acho que os caras fizeram o que eles estavam a fim de fazer, faltou ali um produtor que realmente pudesse tomar as rédeas da situação, porque tem excessos, acho que qualquer um percebe que o Senjutsu tem muitos excessos, mas é um bom álbum. Mas voltando ao de Bruce Dickinson, eu gostei, cara, achei que ele tá cantando com mais, pelo menos me transpareceu que ele tá cantando com mais emoção, com mais raça até do que nos últimos álbuns do Iron Maiden. Ele tá. A voz dele, pô, canta muito bem. Eu acho que todos os álbuns, Bruce Dickinson é um cantor que. Ele nunca cantou mal em nenhum álbum. Se você pegar a discografia toda dele ali, do primeiro ao último álbum, ele sempre canta muito bem. Claro que a voz não tem mais o mesmo vigor da época da juventude dele ali, dos 20 até os 40 anos, vamos dizer assim, que ele também cantava muito bem durante os 40 até os 50. Eu acho que Bruce Dickinson era incontestável ali, com questão do brilho da voz dele. A voz dele tinha. Ela perdeu mais um pouco isso, aqueles harmônicos que eram bem abundantes assim na voz dele. A voz dele ficou um pouco mais opaca, assim, um pouco Opaca. mais, né? Ela é um pouco mais fosca hoje em dia, analisando É, assim, né? Não tem mais tanto aquele brilho, mas ao mesmo tempo ela é encorpada, ela continua bastante encorpada. Ele consegue ser um excelente narrador de histórias, ele passa muita emoção, sempre, se tem uma coisa que você sabe quando o Bruce Dickinson cantar, pode ser uma música tem uma música ruim, sei lá, uma música, você pega uma música aí que é difícil também ele cantar músicas ruins, né? Ele tem um repertório muito bom lá para trabalhar. Mas sei lá, você pega músicas como, sei lá, The Assassin, do No Pray for the Dying, uma música bem mais cuidado. ou menos. Cuidado. Ele canta, pô, ele eu sei que você discorda, mas não é uma música bem comum, mas sempre ele consegue trabalhar a Ele voz dele consegue junto com a levar a música para outro emoção patamar. para outro patamar. Então, e nesse álbum ele fez isso para mim com maestria, com o brilhantismo de sempre. Então, nesse sentido, ele já começa muito bem com Afterglow, Ragnarok, aquela faixa de abertura, e vai sendo consistente, passa por aquela Rain on the Graves, gosto bastante também. Tem aquela Eu música quero, do eu quero que a gente fale, na medida que for possível, abordar faixa a faixa. Eu acho Faixa a Faixa. Então, interessante. pronto, eu vou pular que eu vou só resumir a minha opinião, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva. Eu achei que ele cumpriu o esperado, desde que a expectativa do fã, do ouvinte, não fosse uma expectativa tão grande quanto era na época quando ele saiu do Iron Maiden, que ele lançou os álbuns que não eram muito metal. Eu lembro que o último foi o Skunk Works, que era bem alternativo, e quando ele voltou ali com
o Accident of Birth, todo mundo ficou muito impactado. Essa sensação, acho que ninguém teve com esse álbum novo. Quem esperava isso realmente deve ter se frustrado. Como não era o meu caso, eu esperava ouvir pelo menos um bom álbum de heavy metal, com um grande vocalista, com um grande guitarrista também, que eu sabia, o resto da banda não conheço tanto, você deve saber melhor do que eu, mas para mim ele cumpriu com as minhas expectativas. Foi um álbum que eu gostei bastante e acho um grande álbum de heavy metal. E passando agora a bola para você, qual foi a sua impressão? Acho que talvez você tenha expectativa maior do que eu com relação a esse álbum. Eu acho que exato. Na verdade, eu acho que eu ainda, mesmo no alto dos meus 44 anos, eu acho que eu ainda sou um pouco ingênuo para certas coisas. Porque, fazendo um comparativo, foi igual na época do Brave New World, quando ele volta pro Iron Maiden junto com o Adrian Smith. Eu esperei ouvir, no mínimo, eu esperei ouvir, e olha como o sarrafo é alto. No mínimo, eu esperei ouvir um Somewhere in Time. E não veio esse disco. E assim, é igual você falou, o quão bom ou não a gente acha um trabalho está muito ligado à expectativa que a gente cria com relação àquilo, né? Hoje, por exemplo, no caso do Brave New World, a expectativa que eu tinha nele, ela se manifesta na minha pessoa até os dias de hoje. Ah, o Davi tá falando que o Brave New World é ruim. Não, é um baita disco. Eu acho um disco que você não tem nem o que contestar. Eu acho um disco que ele tá ali... Grande disco, excelente um álbum. excelente disco, não tem o que você contestar dele. Mas a expectativa que eu criei nele foi tão grande que ele me decepcionou. Ele não atendeu minhas expectativas, entendeu? E aí depois, tudo bem, aí eu entendi, o que o Iron Maiden vai entregar é nessa linha, então deixa eu alinhar minha expectativa para as coisas que virão depois. E assim eu fiz, mas o pobre do Brave New World pagou o pato, né? Entendeu? E aí eu faço analogia com esse trabalho agora do Bruce Dickinson. Eu tinha uma expectativa alta. Por quê? Porque a gente sabe que o Bruce Dickinson é uma fera enjaulada, cara. Ele tá há quantos anos... Vamos lá. Não deve ser muito fácil você passar a vida toda ouvindo ordem de Steve Harris, né? E assim, ainda mais um cara com temperamento, com as ideias, um cara que é com a cabeça frita de ideias o dia inteiro, como é o Bruce Dickinson, um cara de uma personalidade muito forte e tal, não sei o que. Por mais que tudo esteja alinhado dentro do Iron Maiden, todo mundo sabe quem é quem e o que cada um faz, e todo mundo tem esse consentimento, essa aceitação, mas de toda forma o cara fala, porra bicho, peraí, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Eu esperei que ele fosse lançar um disco nos moldes daquilo que ele vinha fazendo quando ele parou, justamente porque no Iron Maiden não tem esse tipo de pecado. Não tem. Né? Mas você acha que ele falou. Fugiu do estilo que ele fazia na época do Accident of Birth, do Chemical Return of Souls? Aonde eu acho legal esse debate nosso de hoje, porque a minha opinião da característica desse disco, ela diverge completamente da sua. Eu não acho esse disco um disco de heavy metal old school na sua essência. Não? Não. Eu acho que ele tem, na sua grande parte, ele tem essas características. Mas eu entendo aqui que ele busca também muita... eu entendo que ele busca se inspirar em coisas mais contemporâneas aqui também, eu entendo. Como também, ao mesmo tempo, tentando fazer um amálgama com coisas que são da própria influência dele lá de trás, um Sabá, etc. Tiveram muitas repetições, tiveram riffs muito parecidos, né? Muito parecidos. A gente vai chegar lá. Riffs muito parecidos, exatamente. Eu acho que esse trabalho, ele, em relação aos outros, ele é pouco inspirado em relação a coisas que ele fez anteriormente. Realmente eu discordo nesse ponto com você. Eu acho que ele segue uma linha muito parecida. Eu não acho que ele é um álbum de metal moderno de forma alguma. Não. Ele é um álbum de metal bem tradicional. Eu achei até que Bruce Dickinson ele não ousou, ele não quis arriscar. Na minha concepção, esperava até... Isso até me surpreendeu nesse sentido, que foi até uma surpresa, não vou dizer negativa, porque o álbum é bom, mas eu achei que ele foi muito conservador nesse sentido. Eu achei que ele se manteve ali fiel à sonoridade característica dos álbuns anteriores dele. Não senti inovação nenhuma nesse álbum, não. Assim, achei o álbum bem
não é nem. Bem Não é no, conservador não é mesmo. no sentido de ser algo contemporâneo, não. Mas, por exemplo, eu pego aqui Many Doors to Hell, eu pego Resurrection Man, eu pego Sonata Immortal, entendeu? Eu pego essas faixas aqui, pra mim essas faixas elas fogem daquilo, elas fogem daquilo que era a proposta dele, de quando Alguns ele, temas específicos, talvez eu concorde com você nisso. Tem né? alguns temas, tem um faroeste na Resurrection Man, né? Resurrection Isso, Man tem isso. tem alguns temazinhos que tudo bem, mas no contexto geral, ouvindo o álbum na íntegra e as faixas por si só, eu considero um álbum de heavy metal tradicional bem convencional, na minha visão, na minha Sim. opinião. Não considero nada fora da caixa, não, nesse álbum. Então vamos lá. Afterglow of Ragnarok. O que tem Heavy a metal dizer dessa música? tradicionalíssimo, muito tradicional, e me remete muito, inclusive, àquela primeira faixa do Chemical Head. Não tem a mesmo, não é tão brilhante quanto, mas acho bem parecida com King qual é o Crimson. nome mesmo? King Crimson, isso, King Crimson. Ela para mim tem uma pegada, o riff é muito na linha do riff de King Crimson, você não acha não? Sim, essa primeira faixa, ela é bem zona de conforto. Concordo. Ela me remeteu ao Chemical Head de pronto, um clima mais sombrio, mais soturno, que inclusive me agrada bastante. É. Talvez assim, por um lado, uma explanação rápida aqui. A gente também tem que levar em consideração a época e a conjuntura musical, histórica e da vida pessoal de cada um de nós quando a gente estava ouvindo aqueles álbuns ali. Certamente, se ele lançasse um Chemical Wedding hoje em dia, não teria o mesmo impacto daquela época, tanto na conjuntura musical como na questão individual pessoal da gente aqui. A gente já escutou muita coisa depois daquilo, a gente já amadureceu bastante, a gente já tem outra idade, a gente já teve uma vida. Então, aquilo não ia ter o mesmo impacto que teve naquela época. Pelo menos eu penso assim. Eu acho que tem um pouco, a gente tem que conseguir separar um pouco o que é a sonoridade em si do álbum e o que remete mais a uma nostalgia no sentido da memória afetiva da gente. Também eu acho que isso com certeza conta na nossa avaliação, na nossa sensação do impacto e da grandiosidade do Eu álbum. acho que é um bom ponto a observar isso que você está falando. E o mais interessante é que a gente nunca vai saber se isso é verdade. Mas que tem toda a lógica, tem. Né? É igual você parar para pensar, fazer um outro paralelo. Esse paralelo que você faz eu acho muito interessante porque eu faço ele com dois discos do Ozzy: o Blizzard Hum. of Oz e o No More Tears. Você tá me entendendo? Pra mim, esses dois discos eles são o ápice do Ozzy. E a memória afetiva Foram os que dois primeiros que você ouviu de Ozzy? não, o Bark at the Moon eu ainda ouvi antes do O Bark at the Moon realmente é inferior também, não dá pra... né? Porque geralmente a gente tem que ser pelo menos discos que sejam nivelados, que na minha concepção a memória afetiva faz muita diferença quando os discos são nivelados. Sim, com No toda caso certeza. do Bark at the Moon, realmente ele não tá no mesmo nível desses álbuns, Não. não. Por Então, exemplo, essa comparação não seria justa. eu acho o No More Tears melhor do que o Blizzard of Oz. Se eu for analisar Não. do ponto de vista mais frio. Só que a minha a memória afetiva que o Blizzard of Oz tem, nenhum outro tem. Então é impossível você colocar outro acima do Blizzard of Oz. Entendeu? Então, Eu acho também, isso já aí que que você você tá entrou nesse falando, assunto, isso aí que você tá falando tem muito a ver com essa analogia que eu faço com eles, que é essa questão da memória afetiva. Um negócio que você ouviu lá atrás, se você ouvisse hoje, seria impactante da mesma forma, etc. por exemplo, uma legião de fãs do Iron Maiden que conheceu o Iron já na volta do Bruce Dickinson com Brave New World. Se você for olhar pesquisas que já foram feitas na internet, inclusive, essa geração, a galera que nasceu ali mais dos anos 90 em diante, a gente é dos anos 80, né? Isso. A galera que foi dos anos 90 em diante ali, muitas pessoas consideram Brave New World como o melhor álbum do Iron Maiden, Sim. porque o contato que tiveram com o Iron Maiden foi ali com Brave New World, depois escutaram tudo.
acham fantástico os álbuns dos anos 80, tudo, mas não abrem mão do favorito ser o Brave New World. Isso Sim. é muito comum a gente ver isso hoje em dia. É o recorte do tempo de cada um, da geração de cada Exatamente. um, e que acaba impactando nessa questão que você falou. Quanto mais você é rodado musicalmente, vamos dizer Sim, assim, quanto mais coisa você já escutou, menos impacto aquilo vai ter na sua formação. claro, Então, né, quando com a gente é certeza. muito novo, a gente é uma esponja absorvendo estímulos ali sem Isso. parar, E e tudo é formando muito caráter com aquilo, né? também. Claro Formando que, caráter. independentemente disso, teremos nossas preferências, mas é um ponto que Claro. conta muito. Mas se Sim. você quiser prosseguir aí pra gente não, pra gente Eu, continuar a análise aí das vamos faixas. lá. Assim, concordo tudo que você falou com o Afterglow. Agora, o que eu acho muito ponto fraco nela e que eu enxergo isso ao longo do álbum todo, para mim é um ponto falho. Eu não gosto, de maneira geral, não estou dizendo que são todos, mas eu não gosto de maneira geral dos refrãos desse álbum. Acho eles pobres, entendeu? Como é o caso dela. Eu acho o refrão dela paupérrimo, entendeu? Poderia ser algo bem Afterglow, melhor. Ragnarok. Eu acho um bom A refrão. sensação que eu Acho. tenho, eu vou até brincar com você agora, a sensação que eu tenho com o refrão dessa música é a mesma que você tem com o refrão de Jet City Woman do Queensryche. O mesmo. Eu acho paupérrimo. Na minha opinião, poderia ser muito melhor. Foi Eu não uma tenho mais essa opinião, preguiça só pra deixar medonha esse claro. refrão. Afterglow. Só aqui fazer uma Afterglow parte of aqui, só pra. Ragnarok. Pelo amor de Deus. Tenho que fazer uma parte agora, depois disso que você falou, pra fazer uma retificação. Porque eu Certo. não tenho mais essa opinião acerca de Jet Ah! City Woman, não. Isso aí tem muito tempo, isso aí tem uns 20 anos, pô, que eu falei isso aí, que hoje em dia eu escuto, e eu acho esse refrão muito bom, é um refrão muito bem feito, muito. Sim. Bom, refrão, as dobras muito bem encaixadas, Sempre te melodicamente muito falei isso. satisfatório esse refrão. Ali foi uma fase Mas que já enfim, passou. eu acho que como carro-chefe do disco, porque ela foi o primeiro single do disco e tudo, eu acho que era uma música que precisava ter um refrão melhor trabalhado, entendeu? Porque o que é uma música que marca? Uma música que tem refrão, uma música que tem um solo de guitarra que fica na sua memória e que grava na sua memória, e um riff com a mesma circunstância, Então né? vamos lá, vou dar aqui uma de advogado do diabo aqui, Diga lá. vou ver se eu pego você na contradição. O refrão de King Crimson é um refrão. O refrão, pelo que eu lembro aqui, é bem simples. O refrão de King Ele é Crimson. simples, mas ele gruda na sua cabeça de uma maneira positiva. Esse refrão aqui, eu acho ele realmente preguiçoso, entendeu? Afterglow, Afterglow of Ragnarok. Não me O diz refrão é nada. antes. O Não, refrão não, é quando tem não, aquela melodia. não, mas aí você tá falando da ponte, pô. Aí a gente vai começar a abordar umas questões aqui muito mais técnicas, vai ficar chato essa coisa. Eu Né? considero que isso é só a conclusão do refrão, isso que você falou aí, esse Afterglow, Afterglow. Pra mim, o refrão, ele já vem de antes ali, eu já entendo que o refrão começa antes. Não Enfim, lembro agora a letra, assim, pra Enfim, o ponto solfejar e tal, alto, mas eu lembro enfim, que o ponto alto do refrão é preguiçoso. Então vamos deixar assim. Vamos aqui, Many Doors to Hell. O que você acha dessa música? Eu acho essa música estranha. eu acho ela genérica, genérica. É uma das que menos me agrada nesse álbum. É meio hard rock, assim, um riffzinho. Um riff legal, meio AC/DC até, de certa forma. Acho que é uma Sim, influência setentista do Bruce Dickinson. Ele gosta bastante de como a gente gosta também, né? Mas sim. eu acho uma música genérica. Essa música aí eu vou concordar com você. Ela é pouco inspirada, vamos dizer assim. Muito pouco inspirada essa música. É, é, e eu acho que é o tipo da faixa para encher linguiça um pouco, né? Não Ah, é que eu ela seja concordo. ruim, mas ela enche um pouquinho de Não, para uma linguiça. festa, o cara tomando uma cerveja, ela vai Pronto, descer bem essa exato. faixa. Tomar uma cervejinha no momento, mas Ela é uma faixa não que será lembrada daqui a alguns anos. É exato, uma faixa que será pronto. É esquecível. uma faixa para você ouvir fazendo outra coisa, é um pano de fundo. Aí a gente tem Rain on Your Graves. Pra mim, só já deixando, pra mim é o melhor refrão do disco. Gosto bastante dessa música. Gosto demais, acho uma música muito bem sacada, uma música divertida. Bruce Dickinson cantou muito bem, gosto muito como ele canta o vocal base, uma influência. Ele disse que foi da galera do rock and roll lá quem foi que ele falou? Ele falou até o nome.
Não vou lembrar agora não. Foi a galera do rock and roll mesmo, final da década de 50, os anos 60. Mas a voz dele, assim, gostei bastante. Os drives, a forma como ele usou, num tom mais médio até ali. Achei uma faixa bem interessante, diferente, divertida. Gostei. Uma faixa diferente de tudo que ele já tinha feito, né? Podemos dizer, podemos colocar, assim, é, é, não que ele já fez, ele já lançou na carreira solo faixas diferentes de tudo que ele já tinha feito até então. E eu acho que essa faixa ela também entra dentro desse rol, mas de uma maneira muito positiva, né? Positiva. De uma É um maneira muito destaque do álbum, positiva. É sem um dúvida, essa destaque do faixa. álbum em termos de interpretação, né? Quer dizer, Cantou muito bem. a interpretação dele nessa faixa realmente é um destaque muito positivo, né? Porque ele basicamente trata a faixa ao longo dela como um narrador, um contador de história, né? E ele faz isso muito bem. E no refrão a música cresce bastante, Empolgante demais o refrão, muito um empolgante. refrão que realmente gruda no ouvido, chama atenção, marca a presença dela ali, né? E deixa ali um legado. Para mim, sem sombra de dúvida, assim, o melhor refrão do disco e a performance dele é tão legal que ele pega um riff absolutamente genérico. É um riff muito legal, né? Mas é um riff que Mas você é uma como. construção que você já ouviu em vários lugares, não é isso? Mas ele Uhum. consegue maximizar o resultado da música justamente com a interpretação dele e com aquele refrão que realmente é um refrão de altíssimo destaque e que eu pessoalmente considero o melhor do disco com sobra, com muita Não sobra. diria que é o melhor, mas assim, realmente é um grande refrão. Ele se destaca e é um dos pontos altos do álbum, essa música. Com certeza. Valeu ter. É um tipo de música que vale ser um single, com certeza. Tem um apelo comercial muito bacana. Aí Uhum. nós vamos para Resurrection Man. Eu sei, você já me falou que eu odeio essa música. Vamos ser sinceros aqui, não precisa. Fala aí o que, que você acha logo. É, é o tipo da música que Não aproveita nada pra você não dessa aproveito música? nada dessa música. Pra mim, ela não tem a menor razão de existir, a não ser que seja simplesmente é, 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 aliviar as tensões de Bruce Dickinson compondo uma coisa dessa. Pra mim, ela não faz o menor sentido essa música. É uma mistura de folk e aí ela ao mesmo tempo remete você a um Black Sabbath lá setentista, Eu ali do gosto. volume Você, 4 e tal, parará. E eu não estou falando mal do volume 4 do Black Sabbath, pelo amor de Deus, só estou falando que ela vai reunindo uma série de tem a influência de Sabá influências. mesmo Tem no meio demais. dela, tem Tem um ali do Sabá. meio pro final, ela é total. E Puro aquele Black início Sabbath. puro. E aquele início dela pra mim não faz o menor sentido. Ela é um dos motivos de eu jamais ter a impressão que esse disco é um disco de heavy metal tradicional. Ela é um dos motivos. Mas aí, a gente acabou de dizer que ela é muito influenciada pelo Black Sabbath, como ela não é uma música de heavy metal Então, tradicional. mas aí a Eu gente já vai. penso diferente. Pronto. Eu já A acho gente que essa podia música. depois. Eu acho que isso gera até um outro tema pra gente abordar depois. É, se o Black Sabbath dos anos 70 é heavy metal. A gente pode abordar, a gente pode falar isso É, em um é um outro tema. ponto. Pra mim pra você não deve ser, Não, pelo visto. não, não. E eu tenho minhas justificativas e a gente pode abordar isso em um outro Sim, episódio. também tem as minhas. Mas vamos lá pra música, pra Resurrection Man, né? Isso. Eu acho uma música interessante, cara. Eu não acho assim. Eu acho melhor do que a segunda faixa. Esqueci até o nome que a gente falou agora. Many Many Doors to Doors to Hell, né? Hell. Many Doors to Hell. Eu prefiro a Resurrection Man. Ela é mais interessante. Ela tem. Ela começa meio que um faroeste até. É um pouco esquisito esse começo, tudo bem. Vamos lá. Nisso aí eu te dou razão. Mas no decorrer da música, pra mim, ela se mostra uma música interessante. Ela vai para uns caminhos que eu não esperava. Tem um riff bem Black Sabbath. A linha de voz eu acho interessante. Não é uma música, ó, que grande canção. Não, mas eu acho uma música legal, uma boa música. Pelo menos eu acho interessante, um pouco diferente. Não tive essa impressão tão ruim quanto você teve dessa música, não. Pra mim, ela tá ali, deixaria ela no álbum, Ela assim. continua sem descer pra mim e ele tá tocando essa música na turnê, minha Nossa Senhora. Mas enfim, né? Enfim, se é um fetiche que ele precisa resolver,
Ótimo, ele pode. Bruce Dickinson tem crédito, né? Fingers in the Woods. Eu gosto muito da letra dessa música, da mensagem que ela passa, embora nem. Refrão muito bom, você não gosta do refrão? Você tava falando de Ia falar refrão, agora. isso, você tava carente. Ia falar agora. É um também, é um refrão muito positivo. Gosto muito do refrão dessa música, realmente. Né? Tá ali colado ali com Rain on Your Graves. Gosto muito da inteligência do Bruce Dickinson no tema lírico dessa música. Não necessariamente que eu concorde com ele, mas A letra acho, é bem mas interessante a letra mesmo. é muito interessante, é muito inteligente a forma como ele aborda, e você tem um pouco da noção do que tem dentro da cabeça do Bruce Dickinson, né? Porque um cara como o Bruce Dickinson, que é um cara multifacetado, igual a gente falou aqui, é muito interessante você compreender o que sai da cabeça de um cara desse. E essa letra é um exemplo muito bem disso, né? Porque ele trata as coisas com muita objetividade e com sempre de uma maneira, de uma opinião muito polêmica, né? É, concordo com isso que você está dizendo e acho essa música, tanto a letra como a música, eu acho que elas acrescentam no álbum. Outro ponto positivo desse álbum, colocaria essa faixa como um ponto positivo. Gosto bastante, um dos melhores refrões, né? Refrões está errado segundo a língua portuguesa, mas a gente sempre fala refrões. Refrões, é um dos grandes refrões aí do álbum e gosto bastante. Outro ponto positivo, destaque do álbum. Com certeza, destacaria ela também. E agora a gente vem, aí o álbum começa a ficar meio com aquela cara de disco requentado, né? E depois eu digo, e aí ao longo eu vou falando por quê, de disco requentado por quê? Porque aqui a gente tem uma releitura de If Eternity Should Fail, né? Só que batizada um pouco diferente como Eternity Has Failed, né? Agora, aí você pode virar e falar assim, pô Davi, mas é sacanagem, porque na verdade ele escreveu If Eternity Should Fail para esse disco. Steve Harris é que foi lá e pediu pro Iron Maiden. Tomou, né, a né? música Tomou a praticamente, música, né? chegou, porra, vamos botar essa música aqui, Essa porra. música vai ser do ar. Essa música vai ser do Maiden Vai ser do Maiden. igual fez com Bring a Joy lá atrás, em 1990, né? E trouxe ela pra cá. Acho até essa música melhor do que Bring Your Door. Essa é uma grande música. If Eternity Should Claro, Fail. não, bem melhor. Sabe o engraçado de Bring a Joy é que Bring a Joy é o único single do Iron Maiden número 1, sabia? Que chegou no topo da lista. É o único. É muito interessante isso. Mas enfim, voltando Eu gosto de Bring Your Door, mas também. não acho uma música com a cara do faixa Maiden, né? É uma música de show, né? É uma música pra você tocar funciona ao muito vivo, bem. ela funciona muito bem. E essa versão aqui, a versão que saiu aqui na carreira solo do Bruce Dickinson, me chama muita atenção aqueles coros vocais que tem no final, que não tem na versão do Maiden, os coros vocais que tem no final, que não tem as vocalistas. Achei muito legal aquilo ali, eu achei gostei. muito interessante aquilo ali agregou de uma maneira muito positiva no arranjo final mesmo da música. Eu tenho como um ponto alto isso. Mas você não gostou dos solos, não? Que cara, botar? Acho que é o cara do guitarrista Dragon Force, se não me engano, que faz a participação. Foi. Fez uns solos ali, eu achei bacana os solos. Exatamente. Gostei. Exatamente. Ele chegou a tocar com o Ozzy também. Aqui em Brasília teve um show do Ozzy uma vez. Vamos lá, o inevitável. Ele era o guitarrista do Ozzy na época. Tô tentando lembrar o nome dele agora, não estou lembrando. Ele também era guitarrista, já tocou com o Dream. É o Gus G, né? Gus G. Exatamente. É ele mesmo. Muito bom guitarrista. Ele era do Dragon Force? Acho que ele era do Dragon Force. Eu não sou muito fã do Dragon Force, não, mas também não. Eu não sei se eu tô atrapalhando a banda. Sim. Posso estar também me equivocando aqui, mas até, assim, minha lembrança me diz que ele era do Dragon Force. Mas como não sou um fã da banda, posso estar equivocado. Sim. Mas é um grande guitarrista. Tocou com o Ozzy, até um álbum. Gravou Scream com o Ozzy também, né? Scream com o Ozzy, excursionou com o Ozzy. Muito bom guitarrista. Muito bom. E gravou uns solos, acho solos muito bons dessa que botou. Mas vamos lá, é inevitável. Você prefere essa versão ou a versão do Iron? Eu prefiro muito mais a versão do Iron Maiden. Mas eu acho que esse coro de voz que tem no final. O Book of Souls, você prefere a versão do Book of Souls? Prefiro a versão do Book of Souls. Eu gosto muito mais do. Por quê? Cara, na hora que o Steve Harris pega uma música e ele bota o arranjo debaixo dele,
a música faz assim, ó. Eu sinto falta das frases de baixo. Foi o Roy Z mesmo quem gravou o baixo desse Roy álbum, Z, o salvo Roy Z engano, não. ele Foi o Roy Z gravou, mesmo. ele gravou todas as guitarras e todas as Todas as guitarras. cordas, Esse todas as álbum não tem cordas. participação do Adrian Smith, não, né? Não tem participação do Adrian Smith, Não não. tem, né? Quem toca nesse álbum é o Roy Z fazendo todas as cordas são ele. E o tecladista e o baterista que estão na turnê de apoio, que são pessoas que Então essa inclusive, eu nunca nem baixista, ouvi falar. ela foi só pra turnê, no Ela só caso, chegou né? na turnê, agora. Ela não gravou o disco. Então, assim, eu sinto falta dos baixos, das frases de baixo nessa versão, porque não tem como não lembrar do Steve Harris. Eu prefiro também os solos do Book of Souls. Eu acho que em termos de você criar um São solo. mais simples, pelo que eu lembro, eles deixaram. Eu acho que eles não botaram nenhum solo no meio da visão. Se eu me lembro, são mais fraseados. Eles deixaram os fraseados dobrados, que realmente fica muito bom. Eu escutei até recentemente, comparando com a de Bruce Dixon. A de Bruce Dixon vem um solo meio fritação do Gaji. Isso, E exato. a do Maiden, eles frisam muito nos fraseados que tem. Sim, Que eles fazem. exatamente. A gente sente falta dessa. É, a gente sente É falta bonito dessas pra caralho. E frases. eu entendo porque o Maiden optou por. Eu acho que não tem solo, não. Tenho quase certeza que eles ficam só nos fraseados de Não guitarra. tem. Se Tem tiver um solo solo, é alguma do. melodia Não, simples. Não tem tem. nada. Não tem, não. Tem solo do Dave Murray. Tem, né? Tem dois solos. Tem um solo do Dave Murray e tem um solo do Adrian. Então, é porque, pelo que eu lembro, são fraseados, não são solos mesmo. Pelo Não, menos, como eu tô aqui na cabeça, não sei, posso estar equivocado, mas pelo menos eu escutei há pouco tempo, eu comparei assim, a do Maiden era mais melodiosa, esse meio, a do Bruce Dixon foi mais fritação, como foi Gaji. uma. Isso eu São, tenho, né? Foi, os solos dessa versão aqui eles são muito retos. Ele dá um bend lá, fica 300 anos lá no bend é, lá. eu lembro disso, 300 fica anos lá. e tal, não sei o que. Isso pra mim corta um pouco. Mas assim, não que seja uma versão ruim, muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que a interpretação do Bruce Dickinson nessa versão é melhor. A interpretação Na dele. versão atual, a dele. Nessa agora, eu acho melhor. Então, era um ponto que eu ia dizer pra Eu você. acho Interpretou melhor. muito bem essa nova Eu versão acho de. melhor. O nome ele mudou, era Eternity Should Fail, agora E é agora Eternity Has Eternity, Failed. Eternity Has Fail, afirmativo agora. Agora Pronto. afirmativo. Ele cantou com mais tesão. A Isso é inevitável, dá pra perceber, tá? interpretação Né? dele é melhor. Eu acho que até pelo fato desse disco, na verdade, ser uma grande narrativa, né? Porque tem até a história, ele tá lançando quadrinho, né? Contando a Sim, sim, história e tal, não sei tem o uns quê. Tem personagens os que no Iron até ficou sem personagens, sentido nenhum. ficou sem sentido. Eles deixaram lá ele narrando ali uma É história com o vários nomes de vários Doutor personagens Necrópolis. Doutor que não tem, Necrópolis. É necrópole, o pá. Lazarus e o Necrópolis. Então, assim, a interpretação dele aqui eu acho ela realmente melhor. Não que lá seja ruim, de maneira alguma. Não, lá também é muito bom. Muito bom. Lá a Mas aqui interpretação é, dele também tá excelente. mas aqui Mas é tem melhor. Aqui ele tá tá contando mais uma história. visceral. Tá. E ele Tá mais conta uma visceral. história, né? A entonação para contar a história, para casar com a letra e o momento da música e tal. Mas em termos instrumentais, eu prefiro a do Iron Maiden. Eu concordo com você. No frigir dos ovos, né? Eu acho Mas não que acho sai melhor. que ela desceu mal no álbum, Não, não. de Acho que maneira ela, alguma. É pelo menos ponto toda vez que alto eu tô do escutando álbum. esse álbum, quando chegava nessa música, era uma grata surpresa, não era tá requentando, como você fala, usou até esse Não, termo. quando eu falo Eu não senti isso, requentando, eu senti como se fosse uma grata surpresa, uma sensação de nostalgia boa, mas ao mesmo tempo ele não simplesmente regravou a música, ele não, deu ele atualizou a uma música. visão diferente da música ali. Fez sentido pra mim no decorrer do álbum, Sim. que é uma coisa que eu acho, vou falar uma virtude que eu entendo que esse álbum possui, bem evidente. O contexto, a forma como as músicas estão postas ali, combinam muito. Eu acho que quando você escuta as músicas separadas, elas não têm o mesmo impacto de quando você escuta o álbum na íntegra. O álbum na íntegra, ele faz muito mais sentido do que as músicas recortadas, como quando ele lançou primeiramente os singles, elas não fizeram tanto sentido Sim. como quando eu escutei o álbum. Sim. Então eu acho que isso é um mérito desse álbum. Ele é um álbum bem certeza. pensado no sentido das músicas, elas fazem sentido, inclusive quando entra essa regravação
da música que já estava no Book of Souls, que Com agora é certeza. Eternity Has Failed, né? Ela falhou mesmo, né? Ela não. Você vê de outra Antes forma. eles estavam achando que ela poderia Poderia falhar, né? falhar, mas agora realmente falhou, Agora ela falhou. né? Vamos lá. Mistress of Mercy. Vamos para aí a segunda versão de Freak do. Muito parecido, isso aí sem comentários, cara. Ele pegou o riff de Freak e botou uma voz diferente, não tão impactante, a música também não é tão impactante e acabou ficando uma música que, rapaz, eu acho que poderia. Não é ruim, mas Freak é muito melhor. Muito melhor, né? Ele acabou criando de alguma forma uma comparação entre as duas épocas, são épocas completamente distintas, como a gente estava falando aqui mais cedo, sem a menor necessidade. E eu acho que isso É, traz um prejuízo para essa faixa de agora, nisso né? eu concordo com você, até porque, como você falou, a expectativa de um material inédito de Bruce Dickinson durante muitos anos era muito grande, então não fez muito sentido. Algumas outras partes para mim fez. Algumas outras partes fizeram sentido de relembrar a carreira solo dele, vamos dizer assim, a biografia dele. Em outros trechos teve sentido, mas nessa música aí para mim ficou meio um. Parece que faltou repertório pro álbum e ele botou essa música aí muito parecida com Freak e não. Poderia não figurar no álbum essa música. É por Apesar isso que de eu não ser uma digo, música ruim, né? não, Mas não é ruim, mas ela passa batido também. E passa na batido. verdade ela só não passa mais batido porque ela lembra Freak, o riff lembra É, Freak, a sensação é sempre né? essa. A Aí o cara sensação diz, que fica. pô, Freak era bem melhor. Não é isso? É por isso que eu falo que Eternity Has Failed pra frente começa o requentado. Por quê? Porque você Hum, pega uma música que já tá num outro trabalho que ele lançou, tudo bem, ele Cara, mas eu acho que atualizou, ficou as legal, melhores ficou, mas músicas ok. Aí depois você pega são as Aí últimas. depois você pega Mistress Vamos of lá. Mercy, que é uma música que te remete diretamente a outra música que ele já lançou no passado, né? Certo. Certo? E Tudo aí bem. a Mas gente vai depois, abordar outras coisas. Aí vamos lá. Facing the Mirror. Face the Mirror também remete ao passado. Tá É, vendo? para Você mim, tá ela me lembra um concordando comigo. pouco o estilo de Man of Sorrows. Ela me lembra um pouco o estilo de Man of Sorrows. E ainda tem Só um. que Man of Sorrows é melhor. Sim. Então, né? Exatamente. Essa é a Lembra um música que pouco. eu menos gosto desse álbum, essa Sim. aí. Essa e aquela Many Doors to Hell. Sim. E essa música, como eu já falei mais cedo, essa música é uma música que ele compôs lá atrás, que ia ser lá com o projeto lá com o Rob Halford e que nunca foi pra frente. Então, por isso que me dá novamente também uma sensação de coisa requentada. Pra que você vai pegar uma música, cara, que você começou a compor lá É, atrás, trazer pra cá? Pra que você vai fazer isso, cara? é. Você tá me entendendo? Essa Enfim. realmente foi uma bola fora aí. Uhum. Bola fora. Aí vemos Shadows of the Gods. Gosto bastante dessa música. Pronto, a partir daí, pra mim, eu gosto do resto todo do álbum. Não sei sua opinião, mas eu acho essa música muito boa. Acho uma música bem feita. Ela segue, trilha um caminho ali pra mim que faz muito sentido. É diversificada, bons vocais, Eu, bons trabalhos de guitarra. sim, Enfim, acho muito boa essa música. Eu eu, gosto a- eu bastante dessa música. eu acho que ela é, o tipo de música que ela é e no local onde ela foi colocada já lá pro final do disco, vindo na sequência das faixas que vem, eu acho que eu acho que ela surpreende. Acho que ela surpreende um pouco assim, nossa, uma construção dessa aqui nesse momento e tal, eu acho que ela surpreende um pouco. Por exemplo, Eu acho a melhor faixa desse álbum. a melhor faixa do Acho, disco. acho. Perfeito. Por exemplo, Bruce Dickinson canta, tem umas linhas de voz muito emocionantes no final da música, se eu não bem me engano. Ele sobe colocadas, ali o né? tom, canta muito bem ali, com aquela emoção típica do Bruce Dickinson em estado bruto ali, que, meu irmão, me arrepia essa Que música. Musicão lembra foda. velhos momentos, velhos tempos, né? Velhos tempos áureos, eu concordo também. Embora também seja uma música que ele pegou lá de trás e trouxe pra cá, que é do mesmo Essa aí, pra cenário que eu mim, falei música anterior, necessária. mas Musicão. casou realmente muito bem. E aí a gente tem a última música, que para fechar a sessão requente, pra mim,
que é Também gosto bastante que é dessa a última Sonata música. Acho que Immortal, fecha. que me lembra absolutamente I Will Not Accept the Truth, lá do Skunk Eu Works, acho que não lembra tanto entendeu? assim, não, Davi. I Will Not Accept the Truth do Ela Skunk me remete Works. demais àquilo ali. É. Olha, pra mim, eu não tinha nem lembrado disso, pra você ver. Eu acho essa música muito boa também. Na verdade, essas duas últimas músicas desse álbum, pra mim, o álbum termina no auge. Por isso que talvez eu não tenha ficado com esse sentimento que você ficou. Ficou um pouco frustrado. Por mais que você. Não sei se frustração é uma palavra muito forte para quem Não escutou o álbum é. de Bruce Dickinson, mas você me passa esse sentimento de frustração. No meu caso, como eu gostei muito dessas duas últimas músicas, muito mesmo. Eu acho que talvez sejam as duas músicas que eu mais gosto do álbum, essa sequência dessas duas últimas músicas. Elas me emocionam, elas para mim têm todos os elementos que eu gosto de uma música de heavy metal. Elas são mais épicas, elas têm um leve pé num progressivo que também me agrada bastante, vocal espetacular, músicas marcantes, com toda a emoção de Bruce Dickinson. Então, para mim, ele termina no auge o álbum. Então, quando acaba o álbum, eu fico com uma sensação de felicidade. Por isso que eu acredito que justamente esse final me faz ter essa leitura desse álbum como algo que cumpriu o seu papel. O meu veredito final, talvez diferente do seu, mas eu acredito que foi um álbum que cumpriu o que prometeu, justamente por terminar dessa forma. Eu acho um bom álbum. Eu acho que é um álbum que você precisa ouvir diferentemente de outros que ele já lançou na vida dele. É um álbum que você precisa ouvir e digerir, né? Não é aquele tipo de disco que você ouve de cara, pelo menos comigo não Talvez foi não, assim. exatamente. Não é É. aquele tipo de disco que você ouve de cara, nossa, ó, É. Como eu gosto de sensacional. coisas Ele não mais é. estranhas, mas para mim ele não soou dessa forma. Mas eu entendo o que você está dizendo. Para quem quer escutar Pra um quem... álbum mais direto, mais mastigado, talvez esse tenha alguns elementos. Apesar de eu, como eu disse para você, eu acho que ele não saiu da zona de conforto dele. Você Uhum. ainda acha que ele arriscou? Eu não acho. Eu acho que ele foi conservador. Aproveitou algumas músicas, como você falou, de outras De épocas que outras épocas. talvez não fossem necessárias estar no álbum, já que tinha tanto tempo sem lançar nada, a gente esperava que fosse mais músicas inéditas. Mas o final me agradou bastante, então nesse sentido, eu não esperava também um álbum que não fosse um heavy metal old school tradicional. No meu caso, ele cumpriu o papel. Você acha que esse álbum deixou a desejar, no caso? Assim, para fechar minha opinião sobre esse álbum, eu acho, e justificando o porquê, eu acho que esse álbum ele é. E não, você tem que comparar com os outros discos dele. Não tem como Sim, você não eu comparar. evito fazer isso pelo contexto da época, Sim, Davi. É por isso que eu tô querendo não fazer isso, porque tem muito tempo. Se ele tivesse uma sequência de álbuns mais. Não tivesse recentes. esse lapso temporal tão grande, eu até inevitavelmente iria fazer isso que você está fazendo. Mas como o lapso temporal foi tão grande, aí eu não. Eu realmente não. Eu preferi não fazer nenhum tipo de comparação com o material pretérito dele. Sim. Eu acho assim, eu acho que ele é um álbum pouco inspirado, né? Principalmente nessa parte que eu falei pra você, dos refrães, etc. Eu acho muito pouco, eu acho muito pouco inspirado nesse sentido. Eu acho que fez muita falta ele não compor esse material com o Roy Z, que ele não compôs esse material com o Roy Z, né? O Roy Z não é acreditado aqui como compositor em nenhuma das faixas, né? Quem é acreditado com ele como compositor nas faixas é o cara com quem ele está escrevendo justamente as letras, etc, aquela coisa toda, né? Que é quem está participando da parte do projeto das HQs, etc, que é o Ramírez, né? E a segunda metade do álbum, do meio para o fim, é tudo creditado como autoria solo mesmo do Bruce Dickinson. Então eu acho que fez muita falta ele escrever esse material com o Roy Z. Se ele tivesse feito esse trabalho com o Roy Z na concepção das músicas, eu acho que ele seria abordado muito corretamente dentro da expectativa que eu e muita gente criou a respeito do disco, né? Então eu acho que o resultado que eu sinto desse disco é justamente a falta do Roy Z na mão ali, empregando ali junto na parte da composição em si, né? Mas eu acho que ele
é um álbum que tem um potencial justamente para essa coisa de você digerindo ele a médio e longo Qual é a sua prazo. faixa favorita desse álbum, no final das contas? Não tenho. Não Não tenho. tem. Eu tenho essas faixas que eu destaco, a Rain on the Graves, a releitura da do Iron Maiden, a Fingers in the Woods, a Shadows of the Gods, que são músicas que eu que eu separo, mas eu realmente não tenho uma preferida. Acho que os pontos altos, na minha opinião, são esses que eu citei. Mas eu acredito assim, era um disco que ele queria fazer há muito tempo, né? Ele já está há muito tempo falando de lançar um disco novo, de fazer um disco novo, que ele tinha músicas que ele precisava fazer, etc e tal. Eu acho Pelo interessante, visto, não tinha tanta música como ele falava que tinha, né? né? Se ele teve que pegar 3 músicas lá de trás, Do então passado, não tinha realmente. tanta música assim. Então Na verdade, eu assim, acho que ele queria era dar um tempo de sempre estar com o Iron Maiden em turnê e fazer uma coisa diferente, mais do que porque ele tinha material para mostrar. e também de revisitar, né, essas faixas antigas que ele lançou antes e que ele poderia fazer isso na turnê, como ele está fazendo agora. Eu acho que isso para ele aí foi muito importante. Também. Uma música que ele resgatou, que ele está resgatando na turnê, uma música que ele está resgatando é Gods of War, do Balls Picasso, que é uma baita de uma música, né? Ele resgatou aí na turnê. Agora, tem uma coisa muito interessante, pode até não Tem uma parecer, música que parece. A gente não falou disso também. Você falou ah, do Boston do Balls Picasso. Boston Picasso. Tem uma música do Boston Picasso. Como é o nome da primeira música? Me fugiu o nome agora. Do Boston Cyclops. Picasso. Cyclops. Cyclops? Pronto, Cyclops. Tem uma música aqui dentro Tem que um lembra trecho também muito que Cyclops. parece muito Cyclops Eu não tô também, lembrando agora qual é nesse a música. álbum. Não tô lembrando também não, mas lembra Lembra bastante. bastante Cyclops também. Não é Cyclops não, porra. É Hell No. É Hell No. Será? Depois Tem alguma escute coisa aí do que Boston Picasso nesse álbum. é Hell No. Que eu achei que nesse caso já fez sentido pra mim, porque foi uma lembrança, mas não ficou tão como a faixa que lembra Freak. A faixa que lembra Freak realmente, Mysteries of a Mars. comparação com Freak é inevitável. Mas essas do Boston Picasso foi mais sutil e de uma Mais forma sutil. até que encaixou. É. Como tem também, então não vou lembrar exatamente qual é o trecho da música agora, mas também teve alguma coisa que me remeteu à faixa título do Chemical Weed, a própria Chemical Weed. E eu achei que ficou legal também, porque meio que soou como que uma homenagem ao que ele já fez ali. E foi bacana, eu gostei na hora que me remeteu. Então tiveram algumas referências que ele fez às outras fases da carreira solo dele, que eu achei que caíram bem. A gente lembrou mais das negativas, porque foram as que marcaram mais, Sim. muita similaridade, Sim. mas em outros aspectos eu achei que foi acertado, deu uma sensação de você relembrar o trabalho dele. Depois eu até quis escutar, depois eu parei até para ouvir de novo. Já até que até que a gente chegou nesse assunto dos álbuns de Bruce Dickinson, antes da gente terminar esse vídeo aqui, já está se encaminhando para o final, queria saber, não precisa ranquear todos, mas se você pudesse me falar, qual é o seu álbum preferido da discografia de Bruce Dickinson, da carreira solo dele? Vamos lá, vamos fazer um ranking rápido dos álbuns dele aqui, só pra gente... Em primeiro lugar, você botaria o quê? O Accident of Birth. O Accident. Eu botaria o Chemical Wedding. Chemical Wedding. Eu coloco o Chemical Wedding. E o Accident of Birth em segundo, mas eles são muito, muito próximos, sabe? Sim. Eles são dois... Você botaria Em segundo, também esses dois seriam os dois melhores. seriam os dois melhores, sim. Seriam os dois melhores. E em terceiro lugar eu colocaria ali o Boston Picasso. Eu gosto muito do Boston Picasso. Gosta muito do Boston Picasso, né? Eu acho ele um disco muito coeso, muito bem pensado, muito bem construído e muito bem Eu produzido. também gosto. Muito bem produzido. Disco muito Mas eu prefiro o Skunk Works do que o Boston Picasso. Boston Picasso. Prefiro o Skunk Works. O Skunk Works é um Prefiro. trabalho, por exemplo, que em termos de refrão você não pode reclamar da Bruce Dickinson. Do Skunk Works, Não com pode. certeza. Tem Não muito, pode. muito marcante. Eu tô tentando lembrar algum refrão ali que seja descartável e eu não consigo lembrar. Nenhum. Inércia, música Inércia, foda. Space Tem Race, Back from the Edge. Cara, Faith. Mesmo, Faith. Entendeu? Então, Strange um musicão. Death in Eu tenho até ele Paradise, aqui. Strange Death Tem in até esse Paradise álbum também. aqui. Tô aqui fácil. Olha Aqui aí, ele. ó. Grandíssimo álbum. Descasso. Grandíssimo trabalho do Bruce Aqui, Dickinson. Space Race, Back from the Edge, muito bom. Inércia, Faith, Solar Confinement, Dream State, Excelente I Will Not refrão. Accept the Truth.
Gosto de todas as músicas. Inside the Machine, pô, Inside Inner the Space, Strange Death. Machine. Inside the Machine é muito foda. Muito foda. Strange Death in Paradise, a última também gosto bastante. Baita Então, som também. ele flopou, né, esse álbum. É, Ele ficou lá é, mofando nas prateleiras das lojas, né? foi. Saiu com um grande selo, um investimento muito alto e o retorno não foi o esperado. Então É, ele terminou exatamente. essa banda assim, logo após que saiu o álbum. Acho que a E turnê. que bom que o disco flopou, porque se esse disco não flopa, não teria Accident of Birth e não teria. Não teria. Ele teria Esse seguido aqui é, por pra mim, a essa. obra-prima de Bruce Dixon é esse álbum aqui. A obra-prima dele é Sim, esse aqui. inclusive. Isso aqui. E não tem nem como E tem o contestar também que você isso. tava falando aqui, Boss to Picasso. Olha Foi o aí. primeiro que eu comprei de Bruce Dixon. Foi na época que ele. Foi o primeiro dele quando saiu do Iron, não é isso? Foi de 94 esse Ó, disco. Ele é de tem Tears of 94. the Dragon, que é o maior hit É o dele, maior hit dele, etc. Que sem dúvida. sinceramente eu não aguento mais ouvir. É o tipo da música que eu pulo. Sabe, É. a gente já chegou num Mas é ponto. uma grande música, porque foi muito tocada, foi Claro, muito, é a uma gente ouviu grande. demais essa Não, isso aí música, não se mas contesta. Mas eu digo assim, a gente já chegou num ponto da vida da gente que tem músicas que a gente não escuta mais. é, Pelo tanto que escutou. Pra mim, por uhum. exemplo, Tears of the Dragon eu não escuto. Se tocar em algum lugar eu tiro, mando pular. Outra música que eu não escuto mais de jeito nenhum, Paranoid do Black Sabbath, eu tiro, mando pular. Não, Outra, Paranoid também. outra música que eu não escuto mais de jeito nenhum, The Number of the Beast do O Iron Maiden, Paranoid inteiro botar do eu Black tiro, mando Sabbath, pular. eu acho que eu não escuto mais ele, pra falar a verdade. O álbum Paranoid do Black Sabbath é o que eu adoro a fase de Oz, até acho a melhor fase. A galera fala muito da fase de Dio, que eu também gosto, mas a fase de Oz tem muito mais álbuns, a discografia é muito mais rica. Mas o álbum Paranoid, que por muitos é considerado o melhor álbum do Black Sabbath, o melhor álbum dessa fase de Ozzy, pelo menos, para vamos dizer assim, mas eu não escuto não, eu prefiro qualquer outro álbum do Black Sabbath com Ozzy do que o Paranoid. Vamos falar dessa fase do Ozzy aí depois, vamos ver se a gente faz um episódio aí abordando esse heavy metal todinho que tinha aí nos anos 70 no Black Sabbath. Bora. Eu acho legal porque vai ser bem polêmico, eu gosto das coisas mais polêmicas, né? Mas não é pra gerar polêmica não, é porque a minha opinião é essa mesmo. Tem que ser verdadeiro aqui, né? A gente não combina Claro, nada, com a gente só certeza. diz, vamos falar sobre isso, abre a câmera aqui e vamos falando. E Não tem vamos roteiro, não tem conversando. nada. É o que vem na Exato. cabeça e não tem nada e não deve nada a ninguém. É E é isso. sinceridade em estado bruto. Mas meu parceiro, então é isso. A gente já falamos aí com o pessoal, com a audiência aí sobre o último trabalho de Mister Paul Bruce Dixon. O nome dele é engraçado, né? Como são as coisas na vida. O nome de batismo do Bruce é Paul. Olha que coisa, né? Paul Bruce Coincidência, né? Dixon, né? É muito engraçado isso. As coisas são como tem que ser mesmo, não tem jeito. Por isso que eu não acredito em coincidência. Enfim, tratamos do The Mandrake Project, que é o último trabalho do Bruce Dixon. Tá aí em franca turnê, né? Ele volta no, depois ele retorna para o Iron Maiden para continuar a nova perna da turnê do Senjutsu, que é essa turnê que aborda também e revisita o Somewhere in Time. Eu vou estar lá em São Paulo, graças a Deus, dia 7 de dezembro, no Allianz Parque, lá no estádio do Palmeiras, vai ter Showzaço. o Sem show. dúvida vai ser Vai um. ser um marco total esse show e ele está aquecendo aí as turbinas com a turnê do Mandrake Project. E assim, é muito legal ver o Bruce Dixon feliz, fazendo o que ele quer, o que ele gosta, afinal de contas ele realmente merece ter um crédito absurdo, né? Absurdo. Um crédito absurdo, o legado do Bruce Dixon é absolutamente incontestável, né? E enfim, lançou o bom Mandrake Project, a gente falou aqui a respeito dele. E semana que vem a gente traz outro tema, vamos ver aí se a gente fala aí desse Black Sabbath, se a gente trata de alguma outra coisa. E eu vou pedir também que todo mundo possa deixar o like, curtir o vídeo, segue o Ed lá também no canal dele, tá? Muito importante também seguir o meu parceiro por lá. Deixa aí nos comentários se quer. Pode colocar temas aí pra gente Sugestões de abordar. temas pra gente Sugestões de conversar aqui e temas pra gente debater. trazer pra cá, aqui no Vitrola Talk, né? Esse bate-papo que a gente faz aqui. E é isso, galera. Meu parceiro, fica com Deus e tal. Semana que vem a gente tá junto aqui pra mais um episódio do Vitrola Talk. Valeu, galera. Um abraço. Ed, tamo junto, irmão. Abração a todos, valeu. Falou, gente. Tchau.